ele diz assim, olha, na primeira frase ele diz assim, aqui é que ele não muda, e por isso ele ainda não havia sido destruído, após todos os milênios de rebeldia, porque ser justo, o Senhor não muda a sua lei, pois não pode negar a si mesmo. Essa imutabilidade nos dá a certeza de sua graça. E ele dizia que ele tinha se afastado dele e da sua lei, mas ele perguntava como ele não consegue pensar que ele tratava do dízimo e oferta. Amém? Deus estava tratando de nós, nos ensinando que nós devemos dizimar, devemos ofertar de coração, e não segundo o nosso entendimento. Então, os sacerdotes de lá, vocês sabem que nós já falamos isso mais acima, que eles estavam roubando a Deus. Eles não ofereciam os melhores bois, os melhores gados, os melhores rebanhos. Ele oferecia aqueles que tinham defeito, aqueles que ele sabia que não tinha se vertir, e zombava do Senhor. E nós, muitas das vezes, fazemos isso. Nós ganhamos nosso salário, sabemos que está muito pouco. Então, nós começamos a colocar pesar da situação. O que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer isso? E rouba de Deus. Quando nós ofertamos as primeiras primícias, nós recebemos, tiramos a primeira primícia do Senhor, nós estamos dando reverência a Deus, dizendo que nós compreendemos de fato que Deus ele é soberano sobre a nossa vida, que Ele está no controle de tudo, que Ele está acima de qualquer tomada de decisão. Nós compreendemos de fato que Deus ele é soberano, é um Pai amado, um Pai zeloso, aquele Pai que cuida, aquele Pai que zela, aquele Pai que protege, né? Então ele está no controle, ele vai sempre nos dar esse direcionamento. Nós não vai nos faltar nada quando nós verdadeiramente confiar no Senhor. E assim, né? Então ele diz, ó, o roubo era punido pela lei, quanto mais se tratado das coisas de Deus. Deus não precisava de sacrifício de animais, nem de pão de trigo, nem de dinheiro. Mas esta era uma lei criada por ele, mesmo para fazer com que os seus servos fossem mantidos pelo serviço que prestavam a ele e para que o povo pudesse ser obediente, ser abençoado no seu trabalho e na sua vida financeira. Mas eles se desviaram dos seus estatutos porque não conheciam as implicações espirituais de tudo isso. Amém? Queridos, e muitas das vezes nós vemos aí, trazendo essa analogia, né? Então aí ele tem que não dar o dízimo, e roubo é roubo. Não dar dízimo é roubo. Pois a lei estabelecida por Deus nós primordios da criação, nos não dá o dízimo, acarreta a maldição. Maldição é a consequência de um pecado, mesmo vivendo debaixo da dispensão da graça. Nós ainda estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. E ela nunca morre. O valor do 10% que ele pede, nós é um meio criado por ele, mesmo para nos abençoar na vida financeira e para que nós mostremos que ele está em primeiro lugar em nossa vida. E é aquilo que nós temos, recebemos dele, e ele é quem nos dá a força para adquirirmos riqueza. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Essa prática é uma experiência que nos leva ao verdadeiro conhecimento de quem é e por que ele criou lei para nos proteger da assolação do inimigo. Jesus diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lá em Lamentações, capítulo 20, versículo 25, ele estava falando para um povo que sabia o que significava o que é Deus, ou seja, o dízimo e oferta no templo, mesmo abolindo o sacerdócio levítico, mosaico, sua lei permaneceu para sacerdote da nova aliança. Amém? Oh, glória. Nova aliança que ele criou. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 a 14. Quando amamos o Senhor, a sua obra na terra, tudo o que fazemos é por amor e não por obrigação, sujeita a uma pena ou punição. E isso tira o
peso. Tira o peso da palavra de forma que era interpretada. No dinheiro de Deus é diferente. No dinheiro do mundo. O dízimo não é uma imposição de Deus, sujeita à pena de morte, mas uma proteção de Deus na nossa vida, em todas as áreas, não só nas finanças. Amém? Trazendo primeiro os dízimos à casa do Senhor, provê mantimento ao sacerdote, a lei estabelecida por Deus para o sustento dos levitas. Hoje, os levitas são os que exercem a função de pastores e ensinar o rebanho do Senhor, o que vivem da obra de Deus sem emprego secular. Dizimar abre as comportas do céu sobre nós para recebermos as bênçãos sem medida. Dizimar repreende o devorador em todas as áreas da nossa vida, não só no financeiro. Quando ele fala sobre o devorador, ele refere os gafanhotos, que devorarão as colheitas como uma forma de punição do Senhor sobre um povo desobediente. 20 também vides, também sofriam com a seca, com as geadas ou com as pragas, embora no ato estas catástrofes naturais os acometesse como uma maneira de Deus corrigi-lo, hoje nós não podemos ignorar o simbolismo de tudo. Isso quando o Senhor fala do devorador e destruidor, não é só gafanhotos que se fala, trata-se de ação, de demônio, sobre a vida financeira das pessoas que encontram uma brecha aberta para destruir essas áreas, pois o fato de Jesus ter vindo e abolido os rituais da antiga aliança não quer dizer que a palavra de Deus foi abolida. Lá em Mateus 5, 17 e 20, nem que suas leis foram modificadas. Deus sempre quis participar da sua vinda, do seu povo, na totalidade. E a área financeira é uma dessas. O dízimo continua válido. Ainda mais hoje, quando principados e potestades estão ansiosos para roubar a verdade de Deus e a paz dos seus filhos, dando ao mundo a honra pela prosperidade. Dessa forma, o dízimo fecha as brechas e protege nosso patrimônio. O Senhor diz: e aí, querido, o Senhor, então, ele faz, então, assim, esse fechamento, trazendo aí já no capítulo 4, versículo 1, o sol da justiça, né? Depois de tudo isso que ele vem nos ensinar, ele traz aí o sol da justiça, o seu precursor, pois que venho, o Senhor diz, pois que venho, o dia arde como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias volta a falar sobre o dia da vinda do Senhor. Então ali ele vem ensinando, mostrando, demonstrando, falando. E o pessoal, querido, não compreendeu. O sol da justiça de Jesus, seu nome significa salvação. Uma palavra transliterada como Eishalom, o que quer dizer algo salvo. Libertação, ajuda, vitória, prosperidade, saúde, salvação, bem-estar, paz, perdão, proteção, segurança, palavra, salvação. Aparece 146 vezes na Bíblia. Queridos, Deus, ele é muito bom. Embora a palavra usa em português seja salvação, origem de hebraica, logo ele vem falando ainda de João Batista, né? E deu testemunho de Jesus de forma mais ou menos igual a Malaquias, em Mateus 3, 10, 12. O interesse do versículo de Malaquias é que o Senhor coloca uma condição de temer o seu nome, sua libertação.
é um privilégio para os que temem o seu nome. Temer aqui não é só o medo, sua ira, mas respeito, reverência, conhecimento por quem ele é, dá prioridade quando ele é o centro de tudo, mas está subordinado a ele. Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, e saber o estatuto do juízo, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. O profeta volta a exortar o seu povo, em especial ao sacerdote, para que se lembre da lei de Moisés e siga. Mais adiante, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Querido, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar nosso coração. A referência é clara. João Batista, que veio como precursor de Jesus, preparando o coração do seu povo para receber a sua doutrina, confirmando essa identidade entre Elias e João Batista. João Batista é colocado como Elias porque Elias foi um grande membro da linhagem profética em Israel e conhecido por todo o povo como sendo um dos que Deus mais usou nas realização de milagre. João Batista foi confirmado por Jesus como o último membro da linhagem profética, pois ninguém mais precisava profetizar sobre ele. Lamentações 16:16 também disse que entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista. Aleluia. Mas o menor no reino dos céus era maior do que ele. Isso significava que João Batista se destacou dos profetas do passado, porque veio no amanhecer do Evangelho. E ele teve o privilégio que os outros não tiveram, que foi de ver Cristo encarnado, mas era o menor no reino do céu, porque não pôde ver sua ressurreição, nem fez os milagres que os apóstolos fizeram. Oh, Deus! Então aí, queridos, vocês observam como Deus, ele é soberano. Malaquias nos lembra do que é sacerdote santo e nos ensina o que precisamos fazer para agradar ao nosso Senhor. Ele não deseja nos ver apático em relação ao nosso chamado, nem à sua obra. Por isso, poderia desanimar toda a sua igreja. Cada um de nós tem responsabilidade de perseverar no próprio caminho e zelar pelos dons espirituais que nos foram dados, para que possamos ser um canal de suas bênçãos para outras vindas. Assim, sendo através dos nossos testemunhos vivo, estaremos profetizando e trazendo a salvação do Messias para todos os que se acham em treva em nossa boca. Suas palavras são vividas e são verdadeiros tijolos que ajudam o nosso semelhante e reconstruir seu tempo. Por isso, o profeta deve obedecer em tudo à voz do Espírito de Deus, tanto para exortar, repreender, converter de erros, eliminar o pecado, como para trazer o consolo e o incentivo àqueles que o Senhor nos envia, mesmo condenando o mal e trazendo à luz os erros da carne. Estaremos contribuindo para a edificação de muros e reparação de brechas. Aleluia. Isaías 58:12. Glória a Deus. Querido, que lindo, né? Esse estudo, vou dizer um estudo, né? Assim, um resumão, mas trazendo de uma forma assim bem nítida a passagem de Malaquias. Como é bom quando nós conhecemos a Deus. Como é bom, querido, está tão frio, mas tão frio, que só o Espírito Santo de Deus para ministrar. Deus é bom. Querido, mas que bom essa aprendizagem bíblica. Que bom finalizar o Velho Testamento hoje com vocês, com o livro de Malaquias, com um grande ensinamento para nós. Deus nos ensina e nos exorta
Então Deus fala o amor do pai com o filho, o amor do filho com o pai. Nos ensina a ser pessoas fiéis em dízimo e oferta. Nos ensina a ser soberano, nos ensina a ser obediente na soberania do Senhor. Nós começarmos a compreender de fato, queridos, qual é o propósito que o Pai nos trouxe sobre essa terra. Malaquias todo o tempo fazia essa exortação, corrigindo o povo, o sacerdote, porque eles ofereciam tudo que é ruim. Quantas vezes nós vamos oferecer o nosso tempo, nós oferecemos de má fé, muitas das vezes. Como é que essa má fé, Adriana? Senhor, abençoa ele, amém. Pronto, orei. Queridos, Deus nos deu os dons da oração, da persistência. Deus nos ensinou a ser pessoas persistentes, pagar um preço em oração. Observa que ele falou em carta de divórcio, falou do homem incrédulo, trazendo para os dias de hoje. Quando ele fala ali que o homem ele não deve, né? Então, fazer violência contra a mulher, mas trazendo para os nossos dias de hoje, a violência também doméstica com os filhos, com a mulher, espancamento, tudo que leva a uma carta de divórcio. Queridos, Deus não trouxe ninguém para bater em ninguém, nem para humilhar a índole da mulher. Deus não trouxe ninguém para fazer o mal, e nem para ficar aí dando direto carta de divórcio. Deus trouxe nós para nos unir um ao outro, para ser um só corpo. Andar junto, marido e mulher, um só corpo, um só espírito. Deus, ele fez tanta referência, hoje ele trouxe tanto ensinamento,